Muito boa noite a todos. Só gostaria de saber se me ouvem bem, se me veem de forma nítida, se a transmissão está boa. Só queria que vocês me dessem aí um alô, um joinha aí. Boa noite a todos. Só me deem aí esse retorno, ver se nós estamos tendo uma conexão bacana. Coisa boa, coisa boa. Nosso horário programado é 21h30, né? Daqui a pouco nós vamos dando início. Já temos aí 40 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Neilene Teixeira, João Marcos, Max Sulamita, Vinícius, Heloísa, Joyce, Maria Eduarda, Renata, Alexandre, meu filho, Juremeiro Bruno, meu neto, Eric, Bruna, Tom, boa noite. Boa noite a todos. Sulamita, meu amor, minha filha, Deus abençoe. Gabriela, minha neta, Deus abençoe. Meu filho Max, Deus abençoe. Meu pai Neto, Juremeiro Neto, meu filho, Jurema de Caboclo, consagrado na Jurema de Natal também, Deus abençoe. Ana, Luiz Henrique, boa noite, Deus abençoe. Já somos 61 pessoas. Jair, boa noite. Francisco Leitão, boa noite. Goiânia, Goiás, Bela Vista de Goiás, Cabarão da Serra Negra, Juremira Tainara. Deus abençoe, minha filha. Eu sou Juremeiro, Bruno Agreste, deve ser. Boa noite, Bruno Henrique. Thales, boa noite. Meu pai abençoe, Bruno. Como é que você está? Kaique Ribeiro, boa noite. Seja bem-vindo. Meu pai Cícero, Rio de Janeiro, filho do meu pai Álvaro. Acabando 7 cidades aí da Casa 7 Cidades, da Casa Espiritualista do Mestre Gesso. Jurema do Rio Grande do Norte, Cabarão da Serra Negra. Somos 69 pessoas. Cleone, como vai? Juliana, como vai? Jurema Sagrada abençoe, Cleone. Narciso, como vai? Tudo bem? Lembro, claro. Abraço para você. Maicon, Deus abençoe, meu filho. Meu pai Japa, abençoe, Deus abençoe, a bênção. Michele, Deus abençoe, minha filha. Já somos aí 72 pessoas. César Medrado, como vai? Vamos esperar mais alguns minutos. Faltam 5 minutos para que nós não caiamos na deselegância de começar mais cedo, né?
Boa noite, meu tataravô, Jurema Sagrada abençoe. Cabana Manuel Quebra-Pedra, Brasília, Deus abençoe. Algumas pessoas que não estão conseguindo acessar. Vou pedir para meu filho Max aí disponibilizar algum link. Diego, Deus abençoe, meu filho. Já somos aí 75 pessoas. Nailson, Deus abençoe. Olá, Wagner. Meu pai Álvaro, Jurema de Brasília, Planaltina, DF, tá lá no Rio de Janeiro agora na casa do meu pai Cícero, meu neto, Deus abençoe meu velho. Sofia, minha filha, parabéns pela festa de ontem, você, a Tainara e a Joyce. Parabéns a Sulamita pela celebração maravilhosa. Pati, como vai? Deus abençoe. Deus abençoe meu pai Álvaro, 76 pessoas. Já nós vamos dar início. Dudé, como vai? José Juremeiro, Resende, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Gente, o link está disponibilizado em alguns grupos, viu? Se alguém puder replicar aí. Meu filho Ranieri, Casa Santo Antônio dos Pretos, Goiânia, Goiás, um beijo no seu coração, parabéns pelo trabalho realizado. Meu irmão carnal Kelsen. Jurema Sagrada lhe abençoe, Kelsen, minha benção, meu pai. Geraldo, Deus abençoe, meu filho. Ju, Deus abençoe, minha filha. Acabou que Ara lhe abençoe. Ariane, minha filha, Deus lhe abençoe. Bem, gente, 2 minutos, 4 minutos para começarmos, né? As pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo, sabem que eu sou um homem que gosta muito de ler. Sou um homem que gosta de escrever também, né? Algumas composições minhas, livros que estão sendo finalizados. Pedro Paixão, Deus abençoe. Juliana, minha filha, Juliana Santana, Deus abençoe. E estão se tratando disso. Algumas pessoas já viram que em resposta não, porque às vezes isso é muito forte, mas em sentido de instrução, às vezes de orientação, eu escrevo algumas coisas quando as pessoas elas falam algumas coisas referentes às pertenças da família do Rio Grande do Norte, da Jurema do Rio Grande do Norte, e eu gosto muito de escrever, né? Mas não no sentido de ofender ninguém. Eu acho que todo questionamento tem que ter uma resposta. Então, coloquei aqui alguns temas, alguns tópicos, né, na verdade, sobre o discurso que eu vou discorrer aqui, a fim de que ele nem fique enfadonho e a fim de que essa live, a minha fala aqui, não perca em nenhum momento aí o sentido, né, pelo qual eu decidi fazer hoje. Daiane Germano, minha mãe, minha bênção, meus respeitos à senhora, como vai? Lembranças aí a meu amigo, meu pai Márcio, lembranças a meu pai Geraldo. Bem, vamos dar início, né? Falando aqui que eu gosto de escrever, porque depois alguém pode dizer assim, não, é porque alguém escreveu o texto para ele, está fazendo uma colinha. Vejam só que está meio rabiscado, meio desorganizado, né? Mas são tópicos que eu quero discorrer acerca de alguns fatos. E eu começo aqui a live. Nós somos 95 pessoas, 96 agora nesse exato momento. Eu começo a minha live dando boa noite a todos, desejando boas-vindas e que esse momento em que nós estejamos juntos aqui, ainda que de forma virtual, seja um momento prazeroso e que nós possamos, de uma certa forma, aprender algumas coisas diante do que eu escolhi
para falar diante do que eu escolhi aqui, para me pronunciar acerca de alguns fatos, né? Então, minha bênção, uma bênção de todos, eu deixo aqui a bênção em nome da Jurema Sagrada, a bênção de todos os juremeiros, de todas as regiões do Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, e a todos os juremeiros espalhados aí pelo mundo, né? Eu deixo a minha bênção, cumprimento a todos, saúdo a todos, em nome de Deus e da Jurema Sagrada, e peço que me abençoem também. Eu afirmo para vocês, para aqueles que estão me acompanhando, que em nenhum momento o intuito dessa minha fala, ela será uma fala deselegante, ela não será uma fala desrespeitosa, né? E nenhum tipo de discurso, nenhum tipo de palavra, nenhuma frase usada será para professar ódio ou atacar quem quer que seja ou a qualquer família que seja. A minha fala não tem esse sentido, não tem esse intuito, a vontade não é essa. Meu Pai Léo, Deus abençoe. Às vezes as pessoas acerca dos fatos ocorridos falaram assim: o senhor não vai esclarecer nada não? E a minha resposta foi uma só: não, porque não há nada a ser esclarecido. Porque só há o que ser esclarecido quando existem fatos concretos. Quando não existem fatos concretos, ou se existem, não foram apresentados, não há o porquê existir nenhum tipo de esclarecimento, né? E eu também não afirmo que não exista. Algumas palavras, algumas falas que têm sido colocadas, divulgadas em rede social, nas últimas 2 semanas, acredito eu, e que acusam as tradições nordestinas do estado do Rio Grande do Norte, presentes aqui no estado de Goiás, acusam de forma maldosa, de forma leviana, sem apresentar um fato concreto, que a vinda de um senhor aqui ao estado de Goiás para poder fazer aí uma obrigacional, um discípulo de Jurema, em Goiânia, na capital. E esse senhor, ao chegar aqui no estado de Goiás, ele afirmou, através de um vídeo, que um membro da família, das tradições do RN, da Cabana Alta da Serra Negra, né? Porque quando fala os juremeiros do RN no estado de Goiás, se refere aos membros da Cabana Alta da Serra Negra, ao qual eu, Kleber Damasceno, sou o mais velho, né? Sou o representante mais velho dessa Jurema aqui. E meu pai Leandro Nobre, minha bênção. E existiam umas falas aí de supostos fatos de que uma pessoa da minha família teria ameaçado de morte esse senhor que esteve aqui no estado de Goiás. Veja só, eu digo que são supostos até o presente momento, porque até o presente momento isso só foi dito em rede social, só foi alardeado pelos 4 cantos do mundo, mas não foi apresentado prova nenhuma disso, não é? Então, até que existam fatos concretos, isso é apenas uma coisa suposta. Mas o problema está aí. Quando eu suponho algo, quando não existe nada de concreto e eu faço um alarde pelos 4 cantos do mundo de que alguém me ameaçou de morte, né? Rapaz, isso é muito pesado. Isso é muito forte. Quando eu digo que a ameaça menor que eu recebi foi de que iriam abrir a minha barriga
para que as minhas entranhas, eu acho que foi isso que eu nem me ocupei em ver esses vídeos aí, essas coisas que estão na internet rolando. Essa foi, parece, dito por esse senhor em questão, que essa foi a ameaça mais maneira que ele recebeu. Mas eu entendo que se eu tivesse recebido, né, ele diz que tem vídeos, diz que tem áudios, é alguma coisa desse tipo, porque eu não acompanhei, não vi nenhum vídeo, não vi nenhuma live, porque pouco me interessa isso, né? Mas eu venho falar aqui acerca desse assunto, dessa suposta ameaça, porque eu entendo que isso é muito pesado. Os vídeos não aparecem, o nome das pessoas não aparecem, né? Quando o senhor é questionado, ele chama as pessoas de bobo, que ele não vai apresentar, mas já está com o seu delegado, né? Com seu advogado. Tudo bem. Se eu tivesse saído daqui do estado de Goiás e tivesse ido a São Paulo, tivesse ido ao Rio de Janeiro, seja qualquer estado aqui do Brasil, para obrigacionar alguém, para dar seguimento à Jurema de alguém, e eu recebesse um tipo de ameaça desse, sabe o que eu faria primeiro? A primeira coisa que eu faria, eu iria à delegacia. Eu faria um boletim de ocorrência falando, apresentaria os vídeos e os áudios que eu tinha como prova, apresentaria às autoridades competentes daquele estado para que fossem aí tomar as providências. Até para que a integridade física desse senhor ela fosse mantida. Porque, veja só, eu saio do meu estado, né, e vou para um outro estado que não pertence a ninguém, porque ninguém é dono de estado nenhum, mas eu tenho residência fixada num determinado local e eu vou para um outro. E naquele outro ali eu não conheço ninguém, praticamente. E eu recebo uma ameaça dessa, eu vou confiar que talvez essa pessoa que fez essa suposta ameaça aqui no caso, não irá fazer realmente, não irá executar isso. Então a coisa mais prudente, isso foi uma inocência muito grande, me perdoe. A coisa mais prudente, se isso existiu, era ter ido à delegacia. Ter ido à delegacia apresentar os fatos. E aí sim, depois que eu tivesse apresentado esses fatos, né, municiado de provas que alicerçassem, né, ali a minha ida, o meu pedido de um tipo de providências por parte da autoridade, aí sim, talvez eu tivesse ido às redes sociais e talvez tivesse alardeado, mas apresentando meu boletim de ocorrência, né? E aí sim, dado nome aos bois. Mas quando eu apenas apresento supostamente que isso aconteceu, apenas na minha fala, isso tem um cunho deselegante. Para não dizer outra palavra, para não entrar mais em problema e nem contenda com ninguém. Isso é no mínimo deselegante. É no mínimo, falando de integridade física desse senhor, desse cidadão, ele foi no mínimo inocente. Porque talvez, né? E se isso tivesse sido verdade, e em nenhum momento aqui eu afirmei que talvez não possa ter acontecido. Mas se aconteceu e se ele tem os vídeos e isso é um fato verídico, era o que ele deveria ter feito. Era o que ele deveria ter feito, né? Esse seria o procedimento correto. Acredito, né, que se tivesse havido por parte desse senhor um contato com essa pessoa aqui, que nesse momento está fazendo essa live, não tenham dúvidas, viu? Não tenham dúvidas de que eu teria tomado, além das medidas que ele já teria tomado perante as autoridades, eu teria tomado as minhas providências enquanto sacerdote, enquanto juremeiro, enquanto líder desta família, representante das tradições norte-riograndenses no estado de Goiás. Porque eu jamais iria me abster, eu jamais iria colocar panos quentes e eu jamais iria esconder e concordar com tal fato. Uma ligação apenas.
enviado os vídeos que esse senhor diz supostamente ter, eu teria tomado as providências e teria sim dado ciência a toda a sociedade de que fulano de tal não faria parte mais da minha família espiritual, porque fulano de tal me envergonha, porque tal atitude não é atitude de cidadão do mundo, quanto mais de religioso, nem muito menos de juremeiro. Eu teria tomado as providências e teria feito uma nota esclarecedora, uma nota de repúdio a essa pessoa, a esse ato, e teria feito também uma nota pedindo as minhas escusas em nome da família ao senhor em questão que foi ameaçado. Mas os fatos não aconteceram dessa forma. Não foi assim que se sucedeu as coisas. Apenas o senhor em questão diz que sofreu uma ameaça e foi para a rede social, sem nenhuma prova palpável, dizer que tem um membro aqui do estado de Goiás que ameaçou que iria abrir a barriga dele, ia colocar as entranhas dele do lado de fora. Gente, isso é muito sério. A gente não pode sair falando uma coisa dessa, né? E muito menos generalizando como se todos os membros da minha família fossem assassinos. Como se todos os membros da minha família... Como se ele tivesse recebido o vídeo de todos os membros da minha família. Isso é vergonhoso. Isso foi inocente. Né? Isso foi tão pesado. Mas se o fato existe, e eu espero que alguém que esteja assistindo esse vídeo, né, fale para o senhor em questão, apresente as coisas. Dê nome aos bois, ou então faça um outro vídeo, falando assim, olhe, a família Cabana Alto da Serra Negra, do pai Kleber, do Juremeiro Kleber, ou do Kleber mesmo, que o que menos importa é isso nesse momento. Eu não me refiro a toda a família não, viu? Eu me refiro a um membro de lá, ou dê nome à pessoa que fez isso. Mas quando o senhor fala dessa forma, parece que nós somos uma organização criminosa. Parece que a minha família aqui é uma organização criminosa. Que se juntou aqui para fechar as portas de Goiás, para que ninguém venha aqui. Que é uma organização criminosa que quando vem alguém aqui, a gente ameaça de morte. Olhe como isso é pesado, olhe como isso é sério. Nós não somos nenhum tipo de organização criminosa, não. Nós somos uma organização religiosa que dignamente, sem se preocupar com nenhum tipo de tradição alheia, levantamos a nossa bandeira. No intuito, sabe de quê? Apenas de manter ela viva. No intuito, sabe de quê? De abrir as portas das nossas casas, das nossas cabanas para servir a sociedade. Servir ao povo que precisa. O povo que necessita de uma palavra. O povo que necessita de um conselho de um mestre. Que necessita de um banho. Nós não somos uma organização criminosa. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui assassino, não. Não tem ninguém aqui com chave nem com cadeado para fechar as fronteiras do estado de Goiás, não. Quem somos nós, se a Jurema decidir assim? Se a Jurema quiser que venham outras famílias aqui apresentar o seu trabalho com dignidade, mostrar as suas pertenças com dignidade, com respeito, nós não somos nenhum tipo de organização criminosa não, meu senhor. Nós somos pessoas que apenas queremos
trabalhar e servir ao propósito da espiritualidade, viu? Apenas isso. Nós não somos não esse tipo de gente que o senhor andou dizendo aí. Não generalize não, o senhor foi muito infeliz quando o senhor generalizou isso, né? Numa tentativa de sujar meu nome, né? Uma tentativa de desrespeito. Engraçado é que no mês de dezembro de 2023, eu recebi alguns áudios desse senhor em questão, dizendo, sabe o quê? Preocupado porque não tinha visto mais nenhuma publicação minha em redes sociais. E no áudio ele dizia assim, será que Pai Kleber me bloqueou? O que será que está acontecendo que eu não vejo mais nada do Pai Kleber? É porque eu tinha trocado o perfil do Facebook. Aí no áudio ele diz assim, porque eu admiro tanto o Pai Kleber, admiro tanto o trabalho dele no estado de Goiás, admiro tanto a forma dele ser. Aí de repente, a pessoa vem com uma história dessa, com uma conversa dessa, desrespeitosa. Aí quer dizer que toda aquela coisa que ele tinha ao meu respeito se desconstruiu assim que ele pisou aqui em Goiás. Rapaz, eu aqui sou uma pessoa que recebi algumas condecorações, alguns títulos dados pela própria comunidade dos povos de terreiro. Será que uma pessoa que está aqui há 16 anos e uma pessoa que frequentemente é condecorado com algumas homenagens, será que essa pessoa é um vagabundo, é um líder de uma organização criminosa? Será que é assim mesmo a coisa? Será que ao invés de ensinar Jurema aqui para as pessoas, eu ensino outro tipo de coisa, a manusear arma? Eu lhe digo aqui, meu senhor, que quando aqui nós não estamos praticando nenhum tipo de atividade religiosa, sabe o que é que eu faço aqui? Projeto social. Dá aula aos meninos aqui da comunidade que não podem pagar de jiu-jitsu. É isso que eu faço. Distribuir cestas básicas. Não leve a palavra padrinho pelo mesmo sentido. O senhor deve ter assistido o Poderoso Chefão. Eu não sou líder de máfia, não. Eu sou padrinho, igual o senhor é. Isso é lamentável. As suas colocações foram colocações lamentáveis, né? Aqui, ninguém é dono de nada não, como as pessoas andam alardeando por aí não. Quem quiser chegar aqui, que seja bem-vindo. Quem quiser aqui, que faça por onde ficar. Quem quiser aqui, que trabalhe sério, levante sua bandeira e faça por onde ficar aqui. Só nasceu para brilhar para todo mundo. Ninguém bota argueiro no olho de ninguém, não. Ninguém bota cisco no olho de ninguém, não. Aqui a gente é abraçado desde que a gente venha com respeito. Não é sendo desrespeitoso. Não é abrindo a boca, falando de fatos e não apresentar provas que ninguém vai conseguir nada aqui, não. Dessa forma errada, é a forma ingênua de chegar. Se o senhor tivesse ligado para mim, tudo isso teria sido evitado, né? Se é verdade o fato. Se o senhor, talvez ao invés de cair no erro que todo sacerdote cai, a maioria dos sacerdotes cai, que é de escutar falácias de pessoas que saem da casa da gente e vão procurar, porque é assim que acontece. O camarada vem na sua casa, ele se serve da sua casa, aí depois ele, por algum descontentamento, talvez por não querer rezar a cartilha, né, daquela família, talvez porque a sede de poder seja grande demais, porque querer ser seja grande demais, a vontade seja grande demais de querer ser rei, né, é o que eu escuto aí. Aí o camarada não concorda com a cartilha daquela família, aí ele vai procurar outro juremeiro. Aí o que ele faz? Aí ele sai dizendo aquilo que ele escutou e aquilo que ele não escutou. Para quê? Para reafirmar, né, as coisas para ele.
para ele trazer o padrinho mais novo dele para o lado dele, aí ele inventa histórias. E talvez, se esse for o caso, se alguém chegou para o senhor para falar alguma coisa, o senhor devia mais uma vez ter ligado para mim. Porque em dezembro de 2023 eu era uma pessoa maravilhosa para o senhor. Aí agora, 6 meses depois eu não... Aí eu já não sou mais nada. Eu sou líder de uma organização criminosa no estado de Goiás que ameaça o povo de abrir a barriga e tirar as tripas das pessoas. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Existe alguma coisa errada nisso aí. Não é dessa forma não que as coisas devem funcionar não. As coisas funcionam de outra forma. Entre sacerdotes deve existir cordialidade. Deve existir elegância na fala. Entre sacerdotes deve existir um diálogo. É assim que as coisas devem ser. Né? Dessa forma, ninguém consegue não. Eu nunca gostei de conversa encostada. Né? Nunca gostei de conversa encostada. Se algo tivesse chegado aos ouvidos do senhor, se eu tivesse ligado para mim, isso teria sido desconstruído. O senhor pode ter certeza disso. Né? Mas é o mesmo erro de sempre. A gente escuta aquele que saiu da casa, que cuspiu no prato que comeu, porque vai cuspir no seu prato também, o senhor pode esperar. Viu? Porque o senhor não sabe nem onde o senhor colocou o pé. Viu? Nós teríamos desconstruído qualquer tipo de coisa. Vejam bem, agora em se tratando de fatos concretos, porque nós vamos ficar esperando aqui até o senhor apresentar algo de concreto, porque até agora o senhor só supôs. O senhor fala, mas não apresenta nada. O senhor fala, mas não apresenta nada. Mas em se falando de fato concreto, e agora eu vou falar de fato concreto, o que acontece é o seguinte. No discurso em questão, nota-se facilmente, através de um discurso, assim, me perdoe, agressivo, que houve um desrespeito às pertenças, né? Isso fica claro, sem criar mais polêmica, sem criar mais nenhum tipo de celeuma, nenhum tipo de sabor, mas fica claro no discurso o desrespeito às tradições do meu estado, né? E eu sou um representante dessa Jurema do Rio Grande do Norte, com muito orgulho aqui. Tá aqui esses senhores aqui que são referências lá. E isso é fato concreto, porque foi o senhor que gravou isso. Num momento de infelicidade, o senhor foi desrespeitoso. Acredito que o senhor até, vendo depois, deve ter tido algumas falas lá que o senhor deve ter dito assim para si mesmo. Não deveria ter, né, sido tão agressivo nesse ponto. Eu acho que não. Então, na minha opinião, foi algo um pouco depreciativo às minhas tradições religiosas, né? Foi algo realmente que machucou a nós todos. Primeiro porque se o senhor quisesse falar dessa suposta ameaça, porque a pessoa que diz que vai botar uma faca na barriga de alguém, recebe um vídeo, um áudio, seja lá o que for, dizendo que vai abrir a sua barriga, isso é caso de polícia, não é? A pessoa que vai furar não está furando porque quer que a pessoa permaneça viva, não. A pessoa quer cometer um homicídio. Né? A pessoa quer cometer um homicídio. E como eu disse aqui, o senhor apenas apresenta, né, de forma verbal, mas não apresenta nada. Então, para mim, são apenas fatos supostos, né? Coisa suposição. Mas se tratando de fato, a verdade é que, infelizmente, talvez movido pela emoção, se eu tivesse, talvez um pouco nervoso, temeroso, né? Se o fato realmente é concreto, pela sua integridade física, mas que o senhor inocentemente não foi na polícia. Talvez o senhor não ter ido na polícia, foi seu erro, tenha lhe deixado um pouco nervoso, tenha deixado o senhor um pouco fora de controle, né, nessa situação.
Porque eu confesso que eu também teria ficado, viu? Mas eu teria agido diferente, eu teria ido na polícia. Eu não teria alardeado nada sem ter algo palpável para apresentar. Para depois não virar isso que está virando aqui, ó. Aí o senhor, muito nervoso, pelas coisas aí supostas que o senhor anda dizendo, aí o senhor, sem querer, eu acho que o senhor se arrependeu disso já. Se não se arrependeu, deveria no mínimo, repensar, porque mesmo que o senhor não diga nada para reparar o dano que o senhor causou aos juremeiros das tradições do Rio Grande do Norte, para que o senhor não caia no erro de fazer isso novamente com outras pertenças juremeiras, porque é muito deselegante. E isso nos deixou profundamente magoados pela forma como o senhor explicitou algumas coisas que são as suas verdades, que são os seus entendimentos, né? Que são as suas conclusões, mas que não é a verdade absoluta da Jurema. Elas são apenas aquilo que o senhor pensa, é o seu discernimento sobre Jurema, é o seu entendimento sobre Jurema. Mas quando eu tenho os meus entendimentos, o meu discernimento sobre determinado assunto, isso só pertence a mim. É prudente que eu guarde só para mim, a fim de que eu não haja de forma deselegante como o senhor agiu. Me diga uma coisa, o dano maior causado à Jurema é o meu branco? Ou o dano maior talvez tenha sido o seu discurso? Será que o meu branco, usar o meu branco, causa um dano gigantesco à Jurema? Será mesmo que o branco, quando eu olho para o céu, ele não está presente nas nuvens? Será que ao olhar para qualquer tipo de planta, qualquer tipo de árvore que ponha uma rosa branca no meio das suas folhagens verdes, isso causa algum dano à paisagem, à natureza, aos meus olhos e a essa árvore? Será que usar branco é tão danoso assim mesmo? Para o senhor dizer que o branco que eu uso dentro da Jurema é o branco de Oxalá? Será que o meu branco causa tanto dano assim? Eu acredito que o seu discurso, desrespeitoso às minhas tradições, causa um dano muito maior. Não é? Não é mesmo, meu pai Leandro? A Jurema não é preta e a flor não é branca? E qual que é o problema? Será que o meu branco, ele consegue causar um dano gigantesco a fim de ser algo motivo para o senhor ir às redes sociais, questionar o uso do branco, como se o branco não fosse uma cor que estivesse presente no plano da criação, como se o branco fosse uma cor que estivesse à parte. Será que o que é mais danoso para os dias atuais, para o contexto aqui, juremeiro, que nós estamos vivendo por conta da celeuma que o senhor criou? Será que eu ter a vontade de colocar um terno no meu mestre, será que é tão danoso? Isso causa um dano tão grande assim a Jurema? Será que isso vai causar um dano às cidades e os reinados, ao mundo espiritual? Rapaz, a gente chega aí nessas floras, nessas casas de artigos religiosos, está lá Zé Pinta vestido de terno branco, está lá Zé Pinta de calça vermelha e camisa branca. Será que usar o terno é assim realmente motivo para as pessoas quererem acabar com as tradições do Rio Grande do Norte, porque a gente usa branco e bota um terno no mestre? A ponto das pessoas irem para a internet dizer que não existe isso. Não existe por quê? Me diga aí por que não existe. Por quê? Porque o que é o terno? Rapaz, a gente faz esse sentido de honraria. O branco é uma cor universalmente religiosa, como bem disse meu filho Gadiego aí. Porque branco é paz, porque branco
é iluminação, porque branco é inocência. Será que eu não posso, em sentido de honraria, colocar um terno no meu mestre, não? Será que esse fato de colocar um terno não é algo que está num contexto religioso, nordestino e social, não? Será que um sertanejo, quando ele ia para algo, ele podia passar 360 dias do ano sem camisa, porque meu avô era índio e andava sem camisa. Mas será que nem um dia, quando ele vai batizar um filho, ou vai casar uma filha, ou quando ele sai lá da roça dele, que ele passou o ano todo encapinando para poder formar um filho, ele não tem o direito de botar um terno, não? Será que isso não é uma honraria, não? E será que pegando esse gancho aí, o meu mestre, como disse meu padrinho Freitas muito bem, passa o ano todo trabalhando para você mesmo aí, meu senhor, que falou essa besteira. Passa o ano todo trabalhando para o senhor, botando o senhor para ir para cima e para baixo, que eu acompanho o senhor, porque eu vejo o senhor. Viu? Porque eu vejo as suas andanças aí levando a sua pertença. O senhor não devia se preocupar com as minhas, nem com as de Natal. Devia preocupar só com as suas. Será que o senhor não pensa não que se eu colocar um terno no mestre é uma honraria não para o senhor não? Mas se na sua não tem, a gente respeita. O senhor tem que respeitar porque na nossa tem. Porque na nossa nós pensamos assim. Sabe por quê, meu senhor? Porque vocês não têm o que dizer. Né? Porque não tem o que falar. Porque se tivesse que falar, não falava isso. Totalmente desnecessário. Me perdoe com a elegância que eu vou ter agora, mas foi uma coisa tão deselegante, sem necessidade disso. Uma outra besteira gigantesca é porque as pessoas se incomodam que a gente joga búzio. Porque a gente joga 4 búzio. Porque a gente joga também sapato do bode. Porque a gente joga também bozó. Porque a gente joga também sementes. Porque o sistema, eu já disse tanto em texto que eu estou até cansado de dizer, porque é tão deselegante essa coisa. Né? Rapaz, a gente joga assim. E sabe de uma coisa? A gente vai continuar jogando. Porque não diz respeito isso a ninguém. Porque ninguém do Rio Grande do Norte vai na porta de ninguém convidar ninguém para se consagrar, não. Mas as portas nossas estão abertas. E o mundo todo sabe. Sabe por quê? Porque esse cidadão que está aqui foi a Portugal muitas vezes, quando ninguém tinha ido ainda. E parabéns para aqueles que foram depois. Porque esse cidadão aqui foi a Portugal muitas vezes levar Jurema para o mundo. Não foi só uma vez não, foi mais de 10 vezes. E nós vamos continuar fazendo, vamos continuar jogando búzio, continuar colocando terno, continuar usando nosso branco. Porque nós não fazemos isso de forma aleatória. Nós não fazemos isso de uma forma que não seja embasada nas nossas tradições. Tudo que nós fazemos na nossa tradição tem um porquê. Como eu acredito que a do senhor também tenha. Como nas outras também deve ter. A grande diferença é que nós, do Rio Grande do Norte, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, porque a família nossa é gigantesca. Meu padrinho Freitas foi muito generoso quando ele falou que nós éramos 2.000 pessoas. Sabe por que nós somos muito mais? Porque só aqui em Goiás nós somos mais de 600. Se nós pegarmos aí Distrito Federal e Goiás, se nós não formos 600, vamos chegar perto desse número aí. Mas nós, do Rio Grande do Norte, das tradições do Rio Grande do Norte, nós não estamos muito preocupados com as pertenças das outras pessoas, não. Nós respeitamos as pertenças alheias. Tá aí, meu pai Leandro Nobre, meu irmão de Jurema, que tem filhos em Portugal, tem filhos na Argentina, assim como eu, assim como meu filho Neto. Porque essa devia ser a preocupação, não é não, Leandro? Trabalhar, sem criticar. Então nós vamos continuar fazendo.
e a gente joga búzio. E eu digo uma coisa pro senhor, viu? Teve gente que já foi aqui na minha casa, já veio aqui na minha casa e disse assim: rapaz, eu vou te falar um negócio. Que jogo. Será que isso é um dano tão grande a Jurema? Colocar um terno, usar branco e jogar búzio? Eu acho que o seu discurso deselegante, a sua imprudência em espalhar fatos, em espalhar palavras, né? Porque não existem fatos, isso é muito mais danoso. O senhor sim cria um dano muito grande. A Jurema só em Goiás, não. A Jurema como um todo. Se o senhor não entendeu uma coisa, eu vou lhe dizer. Nós não crescemos na igualdade, não. A igualdade ela tem que existir. Mas nesse caso, nós evoluímos, expandimos a consciência e crescemos na diversidade. Dar ao outro o direito de ser como ele é. E em se tratando de pertenças religiosas, de celebração ritual e ritualística, que são coisas diferentes, se eu dou o direito de fulano cultuar e realizar as pertenças de acordo com as tradições dele, desde que não traga nenhum dano ao culto como um todo, eu tenho que respeitar, porque respeitando eu cresço. Porque a gente cresce respeitando a diversidade. Sabe por quê? Porque no próprio estampado que o senhor usa aí, existe uma diversidade de cores. No próprio estampado que a gente usa dentro da Jurema, porque nós usamos também. Porque nós usamos branco nas celebrações máximas. Ou então quando nós vamos iniciar algum discípulo, como meu padrinho Freitas disse muito bem, no sentido de pedir iluminação para aquele discípulo. O senhor já viu que na própria roupa estampada que existe aí em outras pertenças juremeiras e que eu acho bonito? O senhor já viu que existe uma diversidade de cores? Talvez seja para mostrar para o senhor que a gente deve respeitar as diferenças. A Jurema é de todas as cores e de todas as bandeiras, de todas as nuances. Não tem lugar para discurso separatista, não. Eu não preciso, para afirmar as minhas pertenças e para mostrar ao mundo, para mostrar ao Brasil o valor da minha pertença, eu não preciso desconstruir a pertença alheia, não. O senhor tem que entender isso. E eu digo isso para o senhor, que é para o senhor não cometer esse deslize e essa deselegância da próxima vez, não. Porque isso é muito feio. Será que é tão danoso para o culto Jurema como um todo? Os meus irmãos de Jurema, espalhados pelo Brasil, colocarem um tecido bonito nas suas senhoras mestras? Isso é honraria. Será que isso é tão danoso assim? Meu padrinho Cleone, minha bênção, viu? E meus respeitos. Está aqui meu juremeiro presente. Meu juremeiro, Cleone Guedes Barbosa, filho de Geraldo Guedes Barbosa. Geraldo Guedes Marinho, perdão. Presente. Será que é tão danoso os meus irmãos de Jurema colocarem um tecido bonito nas senhoras mestras? O que será que isso vai mudar na Jurema? Será que as mestras e os mestres vão se sentir tão ofendidos desse jeito a ponto de não virem mais, de rejeitar o seu discípulo e rejeitar a sua família? Porque em sinal de honraria, de respeito, de amor e de carinho, o cidadão trabalhou para comprar um tecido bonito, para mandar fazer um vestido, para colocar na sua mestra. Será que isso é um dano? Isso é um erro? Eu acredito que o seu discurso deselegante foi mais errado. Ele causou um dano maior. Meu irmão Paulinho Carrapeta, um tríplice fraterno abraço.
viu? Para o senhor. Um forte abraço, meu irmão. Eu acho que não, né? Eu acho que nós não devemos, né, olhar por esse lado, não. Sabe? Nós já sofremos tanto com pessoas de outra religião, de outras religiões, atacando as nossas pertenças. Porque a sociedade ali fora, se o senhor não sabe, entenda que engloba tudo no mesmo pacote. Jurema, Umbanda, Candomblé, seja lá o que for, tudo é macumba. Aí já não basta. Tanto preconceito, tanto discurso separatista ali fora. Conosco. Aí vem mais o senhor com uma fala dessa, descabível, desnecessária. O senhor vem com um discurso desse, me desculpe, sabe? Mas com um cunho velado de ódio. Aí sabe o que é interessante? É que no meio disso tudo começa falando de ameaça. E se eu estiver errado, me desculpe aqui, porque eu não assisti o vídeo, que eu não perco meu tempo assistindo esse negócio. Já assisti até alguns vídeos seu, viu? Do senhor falando algumas coisas. E aquilo que eu concordo, parabéns. E aquilo que eu não concordo, eu guardo para mim, porque são as pertenças do senhor. Porque como eu disse no áudio, no dia que o senhor mandou um áudio para mim, me parabenizando, e eu lhe respondi que o senhor fala que me admira, aí eu falo para o senhor, devolvendo a gentileza, que também admiro o senhor. Aí o senhor vem com um discurso desse, um discurso velado de ódio às tradições do Rio Grande do Norte. Para eu afirmar as minhas pertenças, para eu levantar a minha bandeira em qualquer estado que eu vá, em qualquer parte do mundo que eu for, eu não preciso me desfazer e desrespeitar as pertenças que lá existem, não. Eu preciso mostrar o meu trabalho. Porque quando a sorte chega aqui em casa, em Goiás, na Cabana Alta da Serra Negra, que as pessoas falam que é sorte, vão me encontrar sempre trabalhando. Desnecessário seu discurso. Olhe, Goiás nasceu para todo mundo. Se o senhor quer colocar em prática aqui a forma como o senhor trabalha de Jurema, como o senhor veio aqui para a casa de um cidadão aí fazer, faça. Mostre a qualidade das pertenças religiosas da sua família. É mais bonito o senhor trabalhar e mostrar do que o senhor desrespeitar. Discurso de ódio velado. Essa é a verdade. Está velado lá, mas é de raiva, é de ódio. Porque o senhor começa falando que sofreu ameaça. E no meio do vídeo, segundo as pessoas, aí o senhor começa a atacar as tradições do Rio Grande do Norte. Aí fica um negócio sem pé nem cabeça. Deve ser algum problema de semântica que o senhor deve ter. Né? Não faça isso não. Venha para Goiás, vá para qualquer lugar do mundo, vá para Natal como o senhor já foi. Levanta a sua bandeira, mostre a sua qualidade do seu trabalho, mostre a qualidade das suas pertenças. Viu? Mostre a dignidade da sua rama, que as pessoas vão bater palma para o senhor. Porque o senhor não precisa fazer isso que o senhor fez. O senhor ofendeu muita gente. O senhor ofendeu uma família toda do Rio Grande do Norte. E aqui em Goiás, o senhor comparou a minha família, a Cabana Alta da Serra Negra, a uma organização criminosa. Porque quem dá guarida para uma pessoa que diz que vai rasgar a barriga de um e botar as tripas de outro, as tripas da pessoa para fora, uma pessoa dessa tem que estar presa. E a minha família não dá guarida para esse tipo de gente, não. Então eu peço ao senhor, encarecidamente, apresente as coisas, me dê o nome. Eu peço ao senhor para o senhor me dar o nome, para eu expulsar essa pessoa da minha família. Porque no dia que vinha outro juremeiro para cá, para mostrar a sua dignidade e as suas pertenças, para que ele não tenha que passar por isso que supostamente o senhor disse que passou. Me dê os nomes. Se o senhor tem amor à Jurema Sagrada, me dê os nomes.
Que o senhor tem a minha palavra que eu vou expulsar essa pessoa e vou fazer uma nota para o senhor pedindo desculpa. Mas me dê o nome dessa pessoa, viu? Em nome de tudo aquilo que o senhor disse para mim naquele áudio de dezembro, que o senhor tinha orgulho do meu trabalho, que me admirava. Me dê o nome dessa pessoa. Se essa pessoa existe, me dê o nome. Mas se não existir, não compare minha família a uma organização criminosa, não. Porque isso ficou muito feio. Isso ficou muito feio. O senhor tem que entender, falando de diversidade mais uma vez, é que o culto, ele tem por máxima uma árvore, não é verdade? E algumas árvores que são sagradas. Mas o senhor já viu que essa árvore tem um caule, né? E o senhor já viu que ela tem diversos galhos? E o senhor já viu que tem galhos mais grossos, galhos mais finos, galhos que apontam mais para cima, galhos que apontam lateralmente, galhos que apontam para baixo. Isso é a natureza mostrando para o senhor que existem diferenças. O senhor já viu que a folha da jurema é verde? A sua flor é branca? Isso é para mostrar a diversidade. Nem por isso deixa de ser jurema. Um pé de jurema tendo seus galhos apontando para um lado, apontando para o outro, uns mais grossos e outros mais finos, não são galhos soltos, não. Elas fazem parte daquela mesma árvore. Entenda isso no sentido alegórico. O que eu estou dizendo para o senhor. Entenda isso no sentido alegórico. De que Natal tem as pertenças, Recife tem as pertenças, a Paraíba tem as pertenças, Sergipe tem as pertenças, Maceió, Salvador, tem jurema em Salvador. Tem as suas pertenças, tem a sua forma, tem a sua ritualística diferente, mas não deixa de ser jurema, não. É mais bonito para o senhor vir levantar sua bandeira com dignidade, sem criticar as pertenças de ninguém. Não guarde no seu coração, não, esse discurso de ódio, não. Velado. Dizendo que dentro da minha jurema tem Oxalá, mas que conversa descabível é essa? Que tirou o Oxalá? Que conversa descabível é essa? Que Oxalá? Onde é que o senhor foi buscar isso, pelo amor de Deus? Eu acho que o senhor estava nervoso pela suposta ameaça que o senhor sofreu. Aí o senhor se perdeu no seu discurso. Infelizmente. É impossível não haver diferenças, meu senhor. A diferença está presente na natureza. O mundo é dual. Existe a dualidade. Existe a noite, existe o dia. O senhor tem que começar a enxergar essas coisas. Espero que o senhor repense. Não cabe pedido de desculpas do senhor, não. Porque nós não precisamos das suas desculpas. E eu tenho certeza que o senhor também não vai fazer isso. Deveria. Mas que fique de lição. Que é para o senhor não repetir esse discurso de ódio com outras pessoas e para outras famílias. Viu? E eu quero dizer ao senhor uma coisa. Que o que o senhor acha das minhas tradições aqui para mim pouco importa, viu? Eu só vim aqui, Deus sabe o que me custa vir aqui colocar minha cara numa rede social para falar a respeito de um assunto desse. Só Deus sabe o que me custa isso. Eu não gosto dessa exposição, não. Porque eu aprendi de outra forma. Porque eu tenho educação e tenho dignidade espiritual. E nem gosto desse tipo de coisa, não. Mas às vezes é necessário.
Mas eu quero dizer para o senhor o que o senhor acha das minhas tradições, o que o senhor acha da Jurema do Rio Grande do Norte, isso é problema do senhor. Sabe por quê? Eu falo por mim. Eu não sou um homem constituído das opiniões alheias, não. Eu sou um homem constituído das experiências vividas por mim. Eu não sou homem de migalha. Eu não sou homem de migalha. E é por isso que ninguém bate palma para mim, porque para mim pouco interessa. Pouco interessa, porque eu não sou constituído da opinião de vocês. Viu? Dos que me criticam, dos que criticam a Jurema do Rio Grande do Norte, não. Sou constituído da opinião de vocês, não. Preciso disso, não. Não vivo de migalhas, não. Faço o meu trabalho. Faço o meu trabalho. É dessa forma. O Rio Grande do Norte, as tradições religiosas do Rio Grande do Norte não são melhores, mas também não são piores do que a de ninguém, viu? Pernambuco tem juremeiros maravilhosos. Paraíba tem juremeiros maravilhosos. Sergipe, Alagoas, tem juremeiros maravilhosos. O Ceará tem juremeiros maravilhosos. Viu? Pessoas que vão e levantam a sua bandeira, mostram a sua dignidade, fazem seu trabalho e depois voltam para os seus estados. Meu pai Antônio esteve aqui, ó. Meu pai Leandro esteve aqui. O juremeiro Lucas esteve aqui. Eu tenho uma relação maravilhosa com o Léo Wagner. Foi consagrado por mim, hoje segue seus passos. Com o juremeiro Lucas. Temos uma relação de respeito. Quando o pai Antônio esteve aqui, o pai Antônio ligou para mim quando chegou aqui, viu? Minha bênção, meu pai Antônio, ligou para mim quando esteve aqui. Sabe por que nós não nos encontramos? Porque a minha agenda e as coisas que ele veio fazer aqui não permitiram. Mas eu dei as boas-vindas. Quando o meu irmão Leandro esteve aqui em Goiás, que disse que vinha para cá, eu dei as boas-vindas para ele, embora nós não pudemos nos encontrar. Porque Goiás não tem dono não, viu? Sei lá o que for dizer para o senhor, mas era só uma ligação do senhor que a gente tinha desconstruído isso tudo. Mas o senhor preferiu escutar, cair no erro de alguns sacerdotes, de escutar alguém que planta a semente do ódio no coração do outro. Foi só isso que o senhor escutou. O senhor escutou uma pessoa que pregou a semente do ódio no seu coração, que disse, sei lá o que disse para o senhor. O senhor devia ter ligado. Teria sido tão fácil, nós tínhamos desconstruído, tínhamos evitado tudo isso. Porque se eu, em algum momento, talvez tivesse tido até alguma fala infeliz, não sei, algo que o senhor achou ofensivo, e algo que alguém diga que foi eu que disse, e seja provado que foi eu que disse, eu teria pedido desculpas ao senhor. Eu sou homem para fazer isso. Eu não tenho essa vaidade não, vaidade destruidora da luz. O senhor só escutou um lado. O senhor escutou o lado do ódio e foi contaminado pelo ódio. O senhor escutou o lado e o discurso odioso de alguém. E aí o senhor foi contaminado por ele. Infelizmente. O senhor se contaminou pelo discurso do ódio de alguém aqui em Goiás. E o senhor não perguntou a mais ninguém. Parece que só escutou as pessoas desse local. Porque se o senhor tivesse escutado as outras pessoas aqui do estado de Goiás, sabe o que o senhor tinha escutado? Boas histórias, boas referências ao meu respeito. Boas histórias e boas referências em menção à minha família. O senhor não tinha saído daqui com essa impressão que o senhor saiu, de que nós somos uma organização criminosa, não. Porque nós não somos não, viu? Porque o que o senhor disse aí, em outras palavras, é isso aí. O senhor devia ter ido na delegacia para preservar a integridade física do senhor, para o senhor apresentar coisa palpável e não está supondo as coisas. Tinha sido muito melhor para o senhor. O senhor tinha corrido menos risco, inclusive, viu, se isso aconteceu.
Mas, homem, pelo amor de Deus, me dê o nome dessa pessoa, que é para que eu tome as providências. Repare que nós estamos falando de fatos isolados. O senhor ter criticado as tradições do Rio Grande do Norte é uma coisa. E o senhor ter dito que tem um membro aqui da minha família que ameaçou o senhor de abrir a barriga do senhor é outro fato. Que o senhor englobou no mesmo vídeo. Mas são fatos distintos. O senhor age com desrespeito ao Rio Grande do Norte e chama a minha família de máfia. Foi isso que aconteceu. Vamos desmembrar os fatos aqui, para que eles não fiquem arrolados como se fossem apenas um. O senhor desrespeitou as tradições do Rio Grande do Norte, o senhor desrespeitou esse senhor aqui, ó. Carol. O senhor desrespeitou esse senhor aqui, ó, Geraldo Guedes. Porque a contribuição desses senhores aqui não é só para Jurema do Rio Grande do Norte, não, viu? É para Jurema do Brasil e do mundo. O senhor devia ter respeitado essa ancestralidade. Porque talvez hoje o senhor balance maraca, cultue Jurema, porque esses senhores aqui, ó, levaram muita carreira de polícia. Não porque fazem parte de organização criminosa e não porque são criminosos, não. É porque não tinham o direito de cultuar, viu? Aí eles resistiram para que eu pudesse balançar minha maraca e o senhor também. Além do senhor ter desrespeitado a nós que estamos aqui ainda vivos e que vamos permanecer por muito tempo aqui ainda, viu? O senhor desrespeitou a essa consciência, a consciência desses dois senhores que permanecem vivos em algum plano. O senhor preferiu escutar o discurso do ódio e foi contaminado por ele. O senhor preferiu criar uma discussão no Facebook, no Instagram, nas outras redes sociais aí, no intuito de afirmar as suas tradições e colocar em descredibilidade as minhas tradições e as tradições do Rio Grande do Norte. Mas eu sei, porque o senhor estava nervoso com a ameaça. Eu entendo isso, homem. E é por isso que o senhor devia ter ido na delegacia, viu? E não ter procurado os delegados de rede social. Era isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para contar. Não para esclarecer, porque eu não tenho que esclarecer nada aonde não existe nada palpável. Aonde não existem fatos, ou ainda não existem, né? Ou talvez nem vão existir. Não era nem um esclarecimento. Sabe o que era isso? Era uma forma de dizer para o senhor e de mostrar para o senhor com essa serenidade que eu tenho aqui, que o senhor está vendo, ou que o senhor vai ver, ou que vão lhe contar, qual é o comportamento de um sacerdote. Meus irmãos de Pernambuco, Deus e a Jurema Sagrada abençoe. Parabéns pelas tradições e as pertenças de vocês. São lindas. Eu não posso falar por elas, logicamente, porque eu não iniciei nelas. Mas eu admiro e respeito. Meus irmãos da Paraíba, as tradições de vocês são lindas. Parabéns para vocês. Não posso falar por elas, porque não iniciei nelas. E assim sucessivamente aos juremeiros de todo o Brasil. Ao senhor também, viu? Apesar do senhor não respeitar as minhas tradições, eu respeito as do senhor. Sabe por quê? Porque o senhor colocou a semente no coração de uma pessoa, da forma como o senhor cultua Jurema. Sabe por quê? Porque o senhor lapidou a fé dessas pessoas. Porque a fé é algo que não se brinca. Porque a fé é o combustível para deixar a vida mais maneira, que já é tão pesada. É dessa forma que a gente faz as coisas, com serenidade e com respeito.
É dessa forma que a gente finca a bandeira nossa. No nosso caso aqui, a bandeira branca, né, meu Padrinho Freitas? Da paz. Porque é com o branco que nós pregamos a união. É com o branco que nós pregamos a paz. Será que tem mais alguma coisa a ser dito? Eu sou conhecido como Juremeiro Kleber, viu? Juremeiro Kleber de Zé da Virada. Não com outra alcunha e não com outro codinome. Deus que me perdoe. Deus que me livre, inclusive. Mas nós podemos dialogar, viu? Se o senhor quiser, eu me ponho à sua disposição. E se porventura o senhor em algum momento resolver responder a essa live aqui que eu estou fazendo, faça com respeito. Não faça com desrespeito. Porque em momento nenhum aqui eu desrespeitei o senhor. Faça sereno, tranquilo, de coração leve, como eu estou fazendo essa. Porque eu tenho certeza que o senhor aprendeu isso com seus mais velhos, né? Com as pessoas mais velhas, sua família, os seus ancestrais, os seus tios de Jurema, com a sua madrinha, com os seus padrinhos, com o povo que veio antes do senhor, né? O povo que lhe ensinou. Acho que é de lá de Recife, não é isso? Faça com essa serenidade. Não faça como o senhor fez, não, o discurso do ódio, não. E apresente o nome. Dê o nome. Para que eu possa tomar providência. Sabe por quê? Porque eu não sou conivente com isso, não. O senhor está assistindo o Poderoso Chefão demais, viu? Eu não sou o padrinho do Poderoso Chefão, não. Não confunda, viu? As coisas nas estações, não. O padrinho lá tem outro sentido. Eu sou padrinho de Jurema, viu? Eu não sou padrinho, eu não sou de máfia, não. É dessa forma que as coisas devem ser. Tá vendo aqui esse senhor? E tá vendo esse outro senhor aqui? Que o senhor tanto agrediu de forma velada. Porque se o senhor falou das tradições, o senhor se referiu a eles também. Juntamente com meu padrinho Freitas, juntamente com meu padrinho Cleone e outras pessoas, as quais eu já passei na casa e não cuspo no prato que comi, me deram educação e dignidade espiritual para poder fazer essa live de forma serena e de forma respeitosa, como o senhor deveria fazer. Se o senhor for dar uma resposta, faça dessa forma. E se o senhor quiser ligar para tratar de algum assunto, meu telefone o senhor sabe qual é, porque em dezembro o senhor mandou áudios para mim me elogiando. Então, o senhor sabe o caminho. Mas se ainda assim, vou deixar gravado, meu padrinho Cleone, viu? Se ainda assim, aquele convite que o senhor me fez no áudio, me convidando para ir a São Paulo, para conhecer o senhor, para me conhecer sua casa, tiver feito, me faça que qualquer dia eu vou. Viu? E se o senhor quiser vir aqui, para o senhor ver que aqui não tem escritório de máfia na minha casa, se o senhor quiser ir na casa dos meus filhos, para o senhor ver que nós aqui disseminamos o amor e não o ódio, o senhor está convidado como eu lhe convidei quando o senhor mandou o áudio para mim. E eu disse ao senhor, quando o senhor quiser vir aqui, pode vir. O senhor será bem-vindo. Venha para o senhor conhecer. Vá na casa do meu padrinho Freitas, homem, para o senhor conhecer o carrilhamento, o comboio, como o senhor falou. Para ele conversar com o senhor mais um pouquinho. Para explicar ao senhor mais um pouquinho o que é o carrilhamento. É carrilhamento, não é comboio. Viu? O senhor vai entender. Para a gente debater um pouquinho sobre o branco que está presente em todo o plano da natureza, sobre o jogo de bússola, para a gente apresentar os outros elementos do nosso sistema de oráculo. Para a gente mostrar ao senhor, quem sabe o senhor participe de uma mesa de reforço de 14, porque todo ano a gente reafirma os votos nossos, né? Perante ao nosso sagrado.
Porque a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. A gente não pode falar daquilo que a gente não participou. A gente não pode falar daquilo que a gente não viu. E nem muito menos pregar e dizer que não existe. Eu sou de carne e osso, olha. E existe porque eu faço. Mas eu não faço que eu não tirei da minha cabeça, não. Nada que se faz aqui eu tirei da minha cabeça. Eu faço porque os meus mais velhos faziam. Porque a tradição, ela continua intocável. O senhor tem que entender que a gente pode ser progressista sem mudar a tradição, viu? Era isso que eu tinha para falar, viu, minha gente? Desculpe a demora, desculpe se eu me alonguei, mas era isso. Um beijo no coração de todos. Um forte abraço. Um bom início de semana. Que Deus e a Jurema Sagrada abençoe a todos vocês, inclusive a esse cidadão. Um abraço a todos os juremeiros de todas as regiões do país e a todos os juremeiros do mundo. Eu amo a minha família. Eu amo os meus mais velhos lá em Natal. Eu amo os meus irmãos de Jurema. Eu amo os meus tios de Jurema. Porque eu tenho todos eles, viu? Porque eu tenho todos eles. Eu amo aqueles que me fazem esse homem que sou, ó. Porque tem um pedacinho de Carol em mim, tem um pedacinho de seu Geraldo Guedes em mim, tem um pedacinho de muitos juremeiros que não habitam mais aqui, mas que estão vivos em outro plano. Eu não vou mandar aquele beijo, não. Eu vou mandar um outro beijo. Um beijo de paz. Um beijo do branco, um beijo de amor, um beijo de respeito para todos vocês. Fiquem com Deus. E que esse discurso desse senhor nunca seja exemplo para juremeiro nenhum. Um grande saravá a todos. Meu respeito a todos. E contudo, eu não tenho nada contra ninguém. Até outro dia. Um abraço.